Pessoal, nessa aula aqui eu quero falar com vocês sobre um recurso do SolidWorks que se chama editar peça, tá? E é um recurso que eu utilizo muito nos meus projetos. E para que serve esse recurso? Esse recurso, Andreu, utilizo ele da seguinte forma. Quando eu tenho, por exemplo, uma peça ou um motor em um projeto e eu preciso passar a furação desse motor para uma chapa onde eu quero fixar ele, eu acabo utilizando esse recurso. Então, a forma de utilização dele é para pegar dimensões de outras peças e passar para a peça que você quer colocar uma furação ou algum corte ou algo do tipo, tá bem? É um recurso muito bacana, pessoal, muito bacana mesmo, e eu quero trazer ele aqui para vocês, tá bem? Então, antes da gente iniciar aqui, eu só queria dar dois recados bem rápidos, tá? O primeiro recado é que a forma de utilização dele é a forma que eu utilizo, pessoal, que eu vou trazer aqui para vocês, é a forma como eu utilizo. Se você faz isso de uma outra forma, tá? Não tem problema, é o seu jeito, o que eu vou trazer aqui é o meu jeito, tá bem? Então, se você quiser, você olha aqui, compara do seu jeito, do jeito que você faz, vê qual é a forma mais viável e escolhe se você quer utilizar a forma que eu utilizo ou o jeito que você utiliza, tá bem? Então eu tô só falando isso aqui porque existem várias formas, pessoal, de fazer a mesma coisa no SolidWorks. E as formas, tudo que eu trago aqui no canal é a forma que eu, Andreu, utilizo. Mas isso não quer dizer que é a forma certa ou a forma errada, é o meu jeito de fazer. Se você tem o seu, faça do seu jeito, tá bem? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é o seguinte: para dar essa aula aqui, eu vou utilizar esse projeto aqui, que é do triturador de galhos. Esse projeto está todo disponível no meu canal do YouTube. Então, se vocês forem nas playlists do meu canal, vocês vão ver lá uma playlist do projeto do triturador de galhos. E lá tem todo o passo a passo, a modelagem de todas as peças dele, e eu montando esse projeto até chegar nesse arquivo final aqui. Então, tem todo o passo a passo lá, pessoal, tá? Outra coisa, antes que alguém pergunte, André, onde é que eu faço o download desse motor? Esse motor, pessoal, ele está disponível para download lá na série do triturador de galhos, tá? Então, se você for fazendo a série lá, você vai acompanhando, chega um determinado momento que eu falo onde fazer o download dos componentes aqui, da roda, do motor, dos parafusos, então todos os itens que são itens normalizados aqui, são componentes que a gente não modela, tá? Mas se alguém quiser, ele está no vídeo parte 15, tá? No vídeo parte 15 da série, nele lá tem um link, tem um link para download, você clica no link, coloca seu e-mail lá, você vai receber todos os arquivos do projeto, dentre eles tem esse motor aqui, tá bem? Então esses eram os dois recados que eu queria dar. Então vamos para a nossa aula aqui, pessoal. Então a aula que eu queria dar para vocês aqui, sobre esse editar peça, é o seguinte, ó. Esse motor aqui, vocês estão vendo que eu vou suprimir algumas coisas aqui, mas o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, eu vou passar a furação desse motor para essa peça aqui. Aqui ela já está com furação, ó. Mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu utilizo para fazer isso, para passar furações de outras peças ou componentes para uma determinada peça que a gente tem que fixar, digamos assim, tá bem? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou suprimir esses parafusos aqui, ó. Vou fazer como se eu estivesse iniciando o projeto. Vou selecionar aqui, suprimir. Ó, suprimir todos os parafusos, ó. Tirei eles aqui. Agora, o que eu vou fazer também? Eu vou abrir essa peça aqui e vou tirar essa furação aqui, esses oblongos. Então, vou vir aqui. Se eu colocar eles aqui, ó, vai mais uma dica para vocês aí, se eu colocar eles como linha de geometria de construção, linha de construção ou linha de centro, cada um tem várias formas a gente chamar, se eu colocar assim, ó, aí quando eu der ali, quando eu fechar o esboço, ó, coloquei todos eles ali como linha de construção, e eu fechar aqui, ele não vai entender que é para cortar ali e fazer o furo, tá? Então eu vou salvar aqui. E pronto, ó. Então, é o seguinte, digamos que eu estou fazendo o meu projeto, fiz o meu projeto e agora achei aqui a posição do motor, esse motor vai ficar nessa posição aqui e eu quero pegar a furação dele e passar para a chapa, tá? Ó, não tem furação, tirei a furação, quero passar a furação do motor para a chapa para depois colocar os parafusos. Como é que a gente faz isso? Então, olha só, primeira coisa que vocês têm que fazer é utilizar uma ferramenta chamada ferramenta isolar.
Até tem um vídeo no meu canal aqui, na playlist de dicas, onde eu falo só sobre essa ferramenta, que é a ferramenta isolar. Então, para que ela serve? Ela, conforme o nome dela mesmo diz, ela serve para isolar. Então, eu seleciono os componentes que eu quero na montagem e eu isolo eles. Porque assim, pessoal, não tem sentido se eu tenho que trabalhar só com esse motor aqui e essa chapa. Para que eu vou ficar exibindo todos esses componentes aqui? Não tem sentido, tá bem? Então eu uso a ferramenta isolar. Além disso, se eu ficar exibindo todos esses componentes, isso pesa no desenho. A minha manipulação do desenho aqui, para eu manipular ele, se torna mais pesado justamente pelo fato de estar tudo isso aqui sendo exibido. Então olha só o que a gente faz. Pressiona Ctrl no projeto de vocês aí. Quando vocês for fazer os projetos de vocês, pressionem Ctrl, selecione, por exemplo, as peças que vocês querem isolar. No meu caso é o motor e essa chapa. Botão direito, isolar. E olha só, vai ficar só eles aparecendo na montagem aqui, ó. Só o motor, tá? E a chapa. Bom, agora é o seguinte, o que eu vou fazer? Tem várias formas de fazer, de passar a furação para cá. Eu vou mostrar duas para vocês, que são as que eu mais utilizo. Primeiro jeito, eu venho aqui, ó, nessa peça aqui, e aqui está a ferramenta que a gente utiliza, ó. Se eu selecionar essa chapa e eu vir aqui nessa opção, ó, editar peça, o que vai acontecer? Ele abriu para mim aqui esse lapisinho aqui, mostrando a montagem e a setinha ali. O que ele está dizendo? Quando eu habilito isso aqui, seria como se eu tivesse seria como se eu tivesse entrado nessa peça aqui, pessoal, e eu estivesse trabalhando só com ela, como se não tivesse o restante da montagem aqui. Então agora aqui eu consigo editar ela. Eu consigo editar essa peça. Se vocês olharem aqui, ó, ela está marcada em azul, ó, ela aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que eu estou trabalhando só com ela. Aqui estão os recursos dela e eu posso trabalhar só nela agora, tá? Por isso que chama editar peça. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa face aqui e vou vir nessa opção aqui, ó, normal A, que ele vai colocar normal a minha visão aqui. Deixa eu só virar ele aqui. Aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e como eu não estou enxergando aqui a furação, eu quero passar a furação para essa face aqui. Eu vou vir aqui nessa opção e vou marcar aqui, ó, linhas ocultas visíveis. E olha o que ele fez. Ele tornou todas as linhas do desenho como linhas tracejadas. Claro, aqui não está tracejada por quê? Porque eu estou enxergando ela nesse primeiro plano aqui. Mas as linhas que estão atrás de uma face ou atrás de uma chapa, ele transforma em linhas tracejadas, que é o caso aqui. Certo? Uma coisa, vocês concordam comigo que está horrível para eu enxergar aqui? Eu não consigo nem achar, pessoal, a furação do motor aqui. Tá muito ruim de achar, tá? Então, o que a gente faz? Aqui entra uma outra ferramenta que a gente utiliza, ó. Eu vou colocar aqui novamente. E olha o que eu vou fazer. Ele tornou a peça ali que eu quis editar, ó, como transparente, ó, tá? Eu posso até fechar aqui o editar peça, tá? Olha só o que eu vou fazer antes de editar a peça. Eu vou vir aqui, tá? Vou selecionar o plano superior, que ele é um plano que está cortando ali, ó. E vou marcar essa opção aqui, vista de seção. Ele cortou aqui. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar para cá, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar todo esse restante do motor aqui. Então, eu selecionei o plano superior, fui ali em vista de seção. Por que eu selecionei o plano superior? Porque daí o corte da seção vai ficar paralelo ao plano. Se eu tivesse selecionado o plano direito, ele ia ficar paralelo ao plano direito. Então, por isso que eu selecionei o plano superior, porque eu queria tirar essa parte de cima do motor aqui. E vocês já vão ver por que eu faço isso. Então, ó, vou deixar assim, ó, aparecendo só essa parte aqui, ó. E vou dar OK. Pronto. Agora, olha só a diferença aqui. Vou selecionar aqui a peça, vou vir em editar peça. Vou selecionar essa face, vou vir aqui em normal A. Vou só virar aqui, ó. E agora sim eu vou vir nessa opção aqui. Estilo de exibição. E vou colocar linhas ocultas visíveis. Olha a diferença que deu aqui, pessoal. Agora eu consigo enxergar a furação da peça. Por quê? A furação do motor. Por quê? Porque eu tirei todo aquele restante do motor. Então agora as linhas dele aqui não estão aparecendo e eu consigo enxergar onde tem aqui a furação e eu vou fazer a furação agora. Então o que eu faço agora? Aqui está a nossa peça. Eu venho selecionar essa face dela
e venho nessa opção, esboço. Só que aqui vai mais uma coisa, pessoal, vocês cuidem, porque é normal, eu faço isso também, da gente não clicar na peça e ir em editar peça e vir direto aqui e selecionar esboço, porque daí não adianta, porque o esboço vai ficar na montagem, então vocês têm que seguir o passo a passo aqui. Seleciona a peça, vai em editar peça, depois seleciona a face que vocês querem fazer e venham aqui e marquem a opção esboço para desenhar aqui, tá bem? Então o que a gente vai fazer agora? Marquei aqui e vou pegar aqui essa opção, ó. Vou pegar a opção círculo. Vou vir aqui no furo que eu quero fazer, ó. Vou fazer aqui, ó, bem vai ficar um pontinho preto ali, eu deixo a seta em cima dele, fica um pontinho preto, que é o centro, e vou arrastar para cá, ó, bem em cima aqui, ó. Mesma coisa aqui. Clique no pontinho preto, deixei aqui, ó. Agora aqui embaixo, como é um oblongo ali, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar aqui, pode ser o preto aqui, ó. Vou deixar aqui em cima, vai ficar pretinho ali, selecionei ali, perfeito. Vou pressionar Enter para pegar novamente a ferramenta. Quando eu pressiono Enter, ele pega a última ferramenta que eu utilizei. Nesse caso aqui, pressionei Enter, ele pegou a linha de centro novamente, pessoal. Tá? Então, selecionei aqui, ficou um pontinho preto, aqui, deixei aqui em cima, aqui no pontinho preto, pressionei ESC. Agora eu vou pegar a ferramenta Círculo. E aqui no centro dessa linha, vou fazer um círculo e vou largar ele tangente aqui, ó. Larguei aqui. Clique aqui. Larguei aqui e pressionei ESC. Pronto, posso deixar azul assim, não tem problema. E eu vou vir aqui e fechar o esboço. E vou fechar também a edição da peça, tá aqui, ó. Fechei ela. Pronto. Agora eu vou vir aqui e vou marcar essa opção, ó. Sombreado com arestas. E agora vocês vão ver o que a gente fez, ó. Eu vou abrir essa peça, selecionei ela, abrir peça. E olha o que está aqui, ó, o esboço que a gente fez lá na montagem, ó, que a gente acabou de fazer, ó, aqui está ele, ó. Ó, quer ver aqui, ó, ali o esboço, ó, aqui ele, ó, marcado, ó. Então o que aconteceu? O editar peça, pessoal, seria como se eu estivesse trabalhando no ambiente de peça, só que em montagem, com relação àquela peça específica, entenderam? Então seria como se eu tivesse vindo aqui e feito o esboço, só que eu fiz isso na montagem para pegar a furação dela lá, entenderam? Para pegar a furação do motor, tá? Então agora qual é o próximo passo? Ah, André, o próximo passo é vir aqui e cortar. Não, pessoal, não é. Agora eu vou dar uma outra explicação para vocês de uma outra coisa. Ó. Eu vou clicar com o botão direito aqui no esboço e vou vir em editar esboço. Se vocês observarem, esse esboço aqui, ele está vinculado ao motor lá. Eu digo vinculado no seguinte sentido, ó. Se eu selecionar esse pontinho aqui, tá vendo que ele tem ali ó, um quadradinho verde? Esse quadradinho verde quer dizer que ele está coincidente com o motor lá, tá? Então, o que acontece? Tem gente que deixa isso aqui desse jeito, para ficar coincidindo com o furo do motor lá. Porque se eu for lá e jogar o motor para o lado, ele... Pelo fato dele estar coincidente lá, mas ele traz as restrições aqui para dentro da montagem, se eu mexer o motor dentro da montagem, ele vai correr a furação junto, tá? Se eu deixar esses pontinhos aqui, essas restrições, então ele está coincidente esse furo aqui, o centro desse furo está coincidente com o centro do furo do motor. Tá aqui, ó, esse quadradinho verde. Só que aí que tá, pessoal. Entra mais uma coisa minha agora. Eu, Andreu, eu não gosto de deixar uma montagem, aliás, uma peça vinculada com alguma restrição de outra peça, entendeu? Tipo assim, ó, esse furo aqui vai ficar com uma relação de coincidente com o furo do motor. Então, se eu mexer o motor, ele vai mexer aqui. Mas eu, Andreu, eu não gosto disso. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai fazendo o projeto, a gente vai editando o projeto. Então, pode ser que chegue uma parte do projeto lá e que eu veja que, sei lá, eu vou utilizar um motor elétrico. E eu vou tirar aquele motor a gasolina de lá. E daí já vai dar um maior erro, pessoal, porque esse furo aqui está coincidente com aquele furo lá. E como o motor não está lá, o SolidWorks ele se perde, entendeu? Então, o que eu, Andreu, faço? Eu não gosto de deixar uma peça vinculada a outra peça, justamente por causa das edições que tem no projeto. A gente vai mudando, a gente vai revisando. Então, se eu tirar o motor de lá em um determinado momento, ou mudar, virar o motor, já vai dar o maior erro aqui, entendeu? Então, eu tiro as relações que tem entre peças. Eu não deixo as relações. Mas, repito aqui,
Daí você pode perguntar o seguinte, tá, André, mas por que tu tira? Se tu for mexer o motor pro lado um pouquinho lá, vai correr a furação. Vai, eu sei que vai. Vai correr e vai dar certo. Só que se eu for tirar o motor lá, o que acontece muito em projeto é isso, a gente acaba mudando componente, virando, mudando posição. E daí se eu mudo com uma posição muito drástica lá, se eu faço um giro ou boto muito pro lado, pode ser que o furo aqui se perca, porque se tiver outro furo aqui de outra coisa, já vai dar colisão com outro furo. Então, eu tiro as relações, pessoal. Eu tiro as relações e eu venho aqui manualmente, abro a peça e jogo. Por exemplo, se eu joguei o motor 10 centímetros para o lado, eu venho aqui, abro essa peça, abro essas furações aqui e jogo elas 10 centímetros para o lado. Mas eu sei que eu tenho que abrir. Vai de você ter noção que, se eu mexer o motor, eu tenho que mexer a furação, tá? Mas se você quiser deixar com as relações também, pode deixar. Só que as chances de um dia você passar por algum problema por causa disso são grandes. Eu digo isso pro pessoal porque tudo que eu trago para vocês aqui é na prática, pessoal. É no dia a dia, é no trabalho, entende? Eu não estou trazendo coisas para vocês aqui que eu não aplico. Tudo que eu trago para vocês são coisas que eu aplico. Eu tenho mais de 9 anos de experiência trabalhando com projetos e nesses 9 anos eu tive problemas com isso. Então eu trago para vocês aqui para tentar facilitar a vida de vocês e falar o que pode trazer problema para vocês. Então, tirem as relações, é a minha sugestão para vocês. E como é que funciona isso? Eu venho aqui, seleciono esse ponto aqui, tem um coincidente ali, ó. Seleciono ele, deleto. Ficou azulzinho ali o ponto, ó. Venho aqui, a mesma coisa, seleciono aqui, deleto, ó. Esse aqui, o que eu vou deletar? Eu vou deletar eu posso deletar essa linha aqui, ó. Que daí ele já some com a coincidência, ó. Tá? E agora o que eu vou fazer? Tá tudo azul aqui, não pode, tem que ficar preto. O que nós vamos fazer? Eu venho aqui, pego a ferramenta retângulo de canto e faço isso aqui, ó. Seleciono aqui e aqui, ó. E agora eu vou marcar a opção para construção. Ok. Agora o que eu vou fazer? Vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, selecionei esse furo, esse, igual. Ok, dimensão inteligente. Vou colocar aqui 12, ó. 12 é o diâmetro. Agora a gente vai começar a colocar aqui as dimensões. Então eu vou selecionar o centro dessa aresta aqui e vou selecionar o centro aqui, ó. Aliás, minto aqui, ó. Linha, eu não posso, eu tenho que selecionar o centro daqui e onde der aqui deu, ó. Ó, perfeito. Então agora dimensão inteligente, selecionei aqui, vou começar a colocar as medidas para deixar isso aqui totalmente preto. Aqui, a medida que der eu deixo, pessoal, porque eu não tenho que colocar medida, porque eu peguei lá do desenho. Então aqui também. E agora aqui, ó, falta... Eu vou colocar essa medida aqui, ó, com relação à lateral aqui, pode ser, ó. Pronto, ficou preto aqui, ó. Agora eu vou dar uma outra dica para vocês aqui, ó, tá? Esse aqui eu vou deixar sendo como furo aqui. Mas esse aqui eu vou fazer um oblongo aqui, pessoal. Eu já explico por quê. Vou selecionar aqui, vou colocar geometria de construção. Selecionei aqui, geometria de construção. Vou pegar aqui a ferramenta ranhura reta no ponto central, ó. Eu vou fazer um oblongo aqui. Puxei para cá, aqui, ó. Já vou explicar para vocês. Aqui vai mais uma dica muito interessante para vocês. Vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, selecionei essa ranhura, essa aqui, esse oblongo, né? Vou colocar aqui ranhuras iguais, ó. Posso colocar igual, ok. Dimensão inteligente, posso colocar 20 milímetros aqui. Vou pressionar ESC, agora vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, selecionei essa linha, esse círculo aqui tracejado, vou colocar tangente, ok. E agora o que eu vou fazer? Eu vir aqui em recursos, corte extrudado, passante. E pronto, tá aqui a furação, ó, tá? Vou colocar em orientação de vista, isométrica e vou salvar. Bom, agora eu vou falar para vocês por que eu fiz um oblongo ali. Esse aqui, pessoal, ele não tem oblongo, porque aqui no motor tem um oblongo, ó. Esse aqui é só um furo, então o que eu fiz? Deixa eu só cancelar aqui, ó. Esse aqui, ele tem só um furo, então eu fiz um oblongo aqui. Ó, Andreu, por que tem esse oblongo? Esse oblongo, pessoal, ele serve para ajuste, tá?
Se eu precisar jogar esse motor um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás, isso é super normal em projeto mecânico. Os projetos de vocês não vão projetar aqui e chegar lá na prática e casar tudo lindo, furo com furo. Não, pessoal, tá? Na prática é diferente. Parece que as coisas criam vida, essa é a real, mas não é isso que acontece, é óbvio. Mas é 1 milímetro a mais que o cara cortou o tamanho da peça um pouquinho maior, 1 milímetro da outra peça já não dá, começa a dar certo. Então vocês imaginem o seguinte, se eu colocar um furo aqui, ó, e não colocar um oblongo, coloquei um furo aqui, eu não consigo, tem que dar certo, porque pode ser que não dê certo, imagina assim, ó, se o cara errou esse furo aqui, botou esse furo aqui 1 milímetro para cá e esse aqui 1 milímetro para cá. Já não casa mais, pessoal. Já não entra mais o parafuso. Então é por isso, por esse motivo, um desses também, que a gente utiliza o oblongo aqui. Porque com o oblongo, além de eu conseguir prever esses errinhos que dá, eu consigo, caso seja necessário, jogar o motor um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás. Tem até uma dica de projeto mecânico aqui na playlist de dicas de projeto mecânico, que eu falo sobre isso, entendeu? É uma dica que vocês procurarem aí, vocês vão achar. Então, isso é uma coisa muito interessante, pessoal, e é para a prática de vocês aqui. São coisas simples, mas que ajudam muito a gente, tá? Então, se vocês pegarem aqui, ó, sempre quando vocês forem colocar um motor ou alguma outra peça, procurem utilizar o oblongo, tá? Claro, tem que analisar se pode utilizar, porque tem peça que realmente não pode ser que ela corra, tá? Então a gente faz só um furo para travar ela de vez, tá? Então, por isso que eu fiz o oblongo aqui, tá bem? Para prever os ajustes. Ah, poderia ter o oblongo até nesse sentido lateral aqui, mas nesse sentido lateral, correr assim, eu digo, ó, nesse caso desse projeto aqui em específico, não tem sentido eu ter esse ajuste. O meu ajuste seria só nesse sentido aqui, porque vai um esticador de correia aqui e tal, uma série de coisas. Então, seria interessante eu ter um ajuste, tá bem? Então, essa aqui, pessoal, é a forma que eu utilizo do editar peça para vocês fazerem aqui, ó, e passar a furação de um motor ou de outra peça para cá. Tem outra forma também que, se eu selecionar aqui o plano superior, ó, vou cortar aqui. Vocês viram quando eu editei a peça, eu olhei ela por trás aqui, né? Mas eu poderia olhar pela frente também, ó. Então eu poderia olhar por aqui, ó. Então o que eu faria? Selecionaria aqui, viria em editar peça, selecionaria essa face, viria em editar esboço. Aliás, em esboço, não editar. Pegaria a ferramenta círculo e faria o mesmo processo, ó. Aqui no círculo faria um aqui, depois abriria a peça, tiraria as relações e cortaria ela, tá? É que, na verdade, quando eu mostrei para vocês, eu mostrei, não se esqueçam de fechar aqui, pessoal, as peças de vocês, tá? Quando eu mostrei para vocês, eu mostrei por trás aqui, tá? Daí a gente vem aqui e exibe ela como tracejada, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui, pronto. Agora eu vou sair do isolar aqui, ó. Então aqui, pessoal, ó, também tem outros casos onde eu posso utilizar essa ferramenta. Por exemplo, aqui, se eu vou pressionar Ctrl, vou isolar essas duas peças aqui, ó. Botão direito, isolar. Ó, digamos que eu não tivesse essa furação aqui. Vou abrir essa peça aqui, deixa eu ver se eu consigo ocultar. Na verdade vai dar muito trabalho ocultar esses furos aqui. Mas basicamente, se eu não tivesse esses furos aqui, ó, dessa peça, ó, essa furação aqui, o que eu ia fazer? Eu ia selecionar ela, e se eu quisesse pegar essa furação de trás aqui, eu ia selecionar ela, editar peça, selecionaria aqui, abriria um esboço e fazia o mesmo processo ali, ó, colocaria essa opção aqui e pegaria a furação e faria nessa face aqui e abriria a peça e cortaria. Mesma coisa, pessoal, mesma coisa aqui a gente faria. Aqui também, ó, essa peça, ó, se eu selecionar aqui, botão direito, isolar, ó, digamos que eu não tivesse essa furação aqui, tá? Eu ia selecionar ela, editar peça e passar essa furação dessa peça aqui, ó, para ela, ou dessa para essa, tanto faz, tá? Mas tem casos, pessoal, quando é muito simples, que não vale a pena. Eu, geralmente, tem casos que eu não fico fazendo isso aqui. Então, eu meço aqui, a furação daqui até aqui, 160, é um retângulo de 160
por 80. O que eu faço? Eu abro essa peça aqui, direto, eu não fico fazendo isso daí, não é sempre que eu utilizo. Abro essa peça, venho aqui, edito ela, ó, e faço a furação, ó, 160 por 80 e pronto. Ó. Tem casos que não tem por que vocês utilizarem essa ferramenta. Então tem que analisar, tem que ver o que é mais rápido. Tá? Então tem casos que não vale a pena. É só pegar ali, quando é uma furação simples, não vale a pena. Talvez nesse caso aqui, também não valeria. Ó. Nesse caso aqui, daqui para cá, ó, peraí. Nesse caso aqui, ó, daqui para cá, também não valeria. Por quê? Porque é um círculo, ó. Eu ia pegar o diâmetro desse círculo aqui, daqui até aqui, ver o diâmetro que ele tem, e abrir essa peça e fazer as furações e dar um padrão linear lá. Tem casos que não vale a pena, tá bem? É só colocar o primeiro furo na posição certa e depois dar um padrão circular, aliás, não é linear, tá? Então, pessoal, nessa aula aqui, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Esse recurso, eu utilizo muito ele, muito mesmo, principalmente a pegar furações de itens normalizados, tá? Que são, às vezes até parafuso, porca, arruela. Parafuso, porca, arruela não, porque não tem por que eu pegar a dimensão deles. Mas, por exemplo aqui, componentes como esse motor aqui, é super comum a gente pegar, tá bem? Seja motor a gasolina, motor elétrico, seja lá o motor que for, certo? Então, só para voltar aqui agora, deixa eu exibir os parafusos aqui, ó, que eu tinha ocultado. Aliás, que eu tinha ocultado não, que eu tinha suprimido, né? Porque eu suprimi os parafusos. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se ele não vai dar problema, porque eu... Não deu problema. Achei que ia dar problema porque eu tinha referenciado ele com a furação ali, mas deu certo. Então é isso aí, pessoal, ó, tá? Então essa aula aqui foi sobre o recurso editar peça, que é um recurso muito bom e que eu acho que vocês podem utilizar nos projetos de vocês. Além disso, eu trouxe, né, vários outros ensinamentos para vocês aqui, de várias ferramentas que a gente pode utilizar, e como o isolar, o corte aqui, para não exibir tanta aresta, porque se ficar exibindo tanta aresta na hora de deixar aqui, ó, como linhas ocultas visíveis, o computador começa a pesar mais. Então a gente utiliza esse recurso aqui. Tá bem? Então foram várias dicas aí que eu fui dando para vocês. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma, mais alguma coisa que eu possa falar. Não, acho que é isso aí. Tá bem? Então, pessoal, último recado aqui, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Sejam vídeos de dicas, de séries, seja lá o que for, tá bem? Uma outra coisa que eu peço, se você está gostando do canal, está gostando do conteúdo que eu trago aqui, deixa o seu like embaixo do vídeo que você assistir, você realmente gostar, que isso é muito importante para mim, certo? Tem também meu Instagram e o meu Facebook. Aqui na descrição deste vídeo eu vou deixar o link para acesso às duas redes. Se vocês quiserem me seguir e me curtir, é só clicar nos links e ir lá nos meus perfis, tá? Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até o próximo vídeo.